Oi, gente, tudo bem? Tomografia de tórax. Hoje a gente vai ver um caso raro, um caso de um hematoma intrapulmonar. Vamos lá. Essa é uma paciente feminina de 48 anos. A clínica veio como uma queda abrupta de HB, né? Vamos ver esse exame então torácico, tomografia de tórax. A gente vai começar com partes moles e depois ver a janela do parênquima pulmonar propriamente dito. Aqui a gente está na transição cérvico-torácica, a gente já vê que essa paciente tem um acesso central aqui inserido à esquerda. Você vê que ele vem aqui pela veia inonimada, cai aqui na veia cava superior e se estende até a região aqui do átrio direito. Bom, isso é o que a gente consegue ver nessa parte. Região de partes moles, você não vê um grande espessamento, densificação, nodularidade, não tem nada aqui na parte mais externa. Osso, não tem sinal de fratura, tem algumas alterações degenerativas, a gente não vai ficar mostrando para ser mais objetivo. E aí a gente chega aqui na região da caixa torácica, né, e região mediastinal. Bom, você vê que está escuro, claro, não é a janela adequada para a gente ver o parênquima pulmonar, mas o parênquima pulmonar é para ele vir e tá próximo aqui dos arcos costais, né? Quando você vem aqui nessa parte posterior, ó, você tem uma coisa a mais aqui, ó, nesse espaço, né? Nessa porção aqui à esquerda e mais evidente aqui à direita. E está depositado, está atrás, está posterior, né? E predomina mais aqui na região basal. Aqui você vê à direita e aqui você vê à esquerda. Isso é o derrame pleural. Então você tem um pequeno derrame pleural bilateral, um pouco maior à direita. Quando você vai descendo, aparece essa bola aqui, né? Essa imagem algo nodular no lobo inferior direito, que a gente vai discutir mais para frente. Esse é o principal achado do nosso exame. Além disso, o que a gente vai ver aqui no mediastino? A gente vê se tem linfonodomegalia, né? Ó, essas bolinhas que aparecem no meio da gordura são linfonodos, mas eles não estão aumentados. Ó, você tem esse outro aqui também, não tem linfonodomegalia. Na região mais vendo a parte cardíaca, não tem uma cardiomegalia, você tem uma ateromatose coronariana, tem algumas calcificações valvares. E uma coisa que chama atenção, tem gente que descreve isso no laudo, tem gente que não descreve. Olha os vasos. Veja que a parede do vaso é um pouquinho mais clara que o seu conteúdo, que está no interior, o sangue, né? Você consegue ver nitidamente a definição dessa parede de vaso aqui, ó. Não é um branco branco de um hematoma, ela só é um tom de cinza um pouco mais claro. Algumas pessoas dizem, né, e colocam no laudo, eu sou uma delas, muitas vezes eu ponho, porque às vezes não tem a queixa e pode ajudar para dar uma investigada nisso, que isso pode representar uma hemodiluição, uma anemia, tá? Então esse é um achado que às vezes a gente põe no laudo, a pessoa fica surpresa com essa descrição por imagem, né? Bom, é isso daí. Já vimos todas as alterações, agora a gente vai centrar nosso olho nessa imagem aqui. Veja que ela é uma imagem algo nodular, né? O contorno é bem delimitado, é bem regular, né? Só que chama a atenção o fato dela ser um pouco mais branca, um pouco mais hiperatenuante, né? No seu interior. Ela é um pouco heterogênea, mas tem esses foquinhos aqui um pouco mais brancos, né? Quando a gente vai ver a densidade, ó, ele está medindo 60, né? Pode medir uns 40, às vezes até um pouco menos, porque é um pouco maior, pode diluir, mas quando você está com essa atenuação no exame sem contraste, você tem que pensar em sangue. Então aqui a gente pensa num hematoma na região aqui do lobo inferior direito. Então um hematoma provavelmente intraparenquimatoso. A gente vai ver as suas relações anatômicas, né? Então isso é bem incomum de ver um hematoma pulmonar, né? O paciente tem algum problema de coagulação, fez esse sangramento. A gente vai ver agora a janela pulmonar, né? Então veja como fica já bem melhor para a gente ver o parênquima pulmonar. Quando chega naquela região do hematoma, veja também como é importante a gente olhar a janela de mediastino, que você não vê aquela parte tão branca, né? Você tem que dar umas janeladas aqui, ó, para conseguir ver alguma coisa, mas mesmo assim o filtro é um pouco mais duro, você não enxerga tão bem como na janela de mediastino. E é aquilo que a gente falou, né? O contorno é bem regular, não é uma lesão maligna, infiltrativa, né?
ela só dá uma impressão aqui na justa pleural, né? Então não tem infiltração óssea, nada disso. No entorno, você vê aqui um pouco de pavimentação em mosaico, em que você tem espessamento, vidro fosco com consolidação, espessamento de septo intra e interlobulares. Esse aspecto tem uma ampla gama de diagnóstico diferencial. Aqui pode estar relacionado um pouco de congestão. Você pensa que teve esse hematoma, não dá para afastar também a possibilidade, por exemplo, de uma hemorragia alveolar aqui nesse parênquima sobreposto. Esse caso tem algumas outras alterações no parênquima, tem alguns nódulos meio perdidos aqui, micronódulos, né, indeterminados, tem umas áreas meio de aspecto cístico, né, e tem também, vou mostrar aqui, ó, tem dois nódulos, tem um nódulo na periferia aqui, ó, e geralmente você vê assim, eles são na periferia mais justa, pleural ficaria nesse espaço. Você vê ele escavado, né, com esse buraco central, né? E tem esse outro aqui mais anterior, né, na porção anteroinferior aqui à direita. Isso aqui não se pode afastar a possibilidade de processo inflamatório infeccioso, até de um êmbolo séptico. Então vale a pena citar também. Eventualmente faz um eco aí e acha alguma alteração. Tem essa opacidade aqui também, vidro fosco, né, na porção anterior do lobo superior direito. Essa daqui é indeterminada, pode ser um processo inflamatório infeccioso, teria que ver outras relações clínicos laboratorial. Só para mostrar também, ó, descendo na transição tóraco-abdominal, a gente vê um pouquinho de ascite, ó, isso daqui é líquido livre na cavidade abdominal. A gente consegue ver, ó, o diafragma aqui um pouco mais claro, tem essa linha onde está passando o mouse um pouco mais escura, isso é líquido livre, e depois vem o fígado. Da mesma forma, você tem um pouco de líquido aqui perisplênico, ó. Você vê o baço um pouco mais claro e essa parte aqui está um pouco mais escura, isso é líquido livre. Nesse baço tem alguns focos calcificados de permeio residual e de resto não tem nada muito significativo para esse paciente. Vamos só mostrar nos outros eixos, né? Então, olhando no sagital, veja como é uma bola bem delimitada, né? Então é alguma coisa cística, né? Alguma cavidade que está sendo preenchida, muito regular, não nos parece um tumor, uma neoplasia maligna isso. Então aqui que você está vendo o hematoma, né? Porção, a relação anatômica antero-posterior dele. Você vê também ele aqui no eixo coronal, né? Ó, mesma coisa. Contorno bem regular, bem delimitado, então isso daqui você favorece uma lesão de uma cavidade que está sendo preenchida, por exemplo, né? Exerce efeito expansivo aqui, tem um pouco também de atelectasia desse lobo inferior direito. Mas basicamente era isso que a gente tinha para mostrar. Então é um caso bem incomum, um hematoma intrapulmonar, né? Um hematoma recente, agudo, né? Então era isso que a gente tinha para mostrar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra aí também, se inscreva no canal, curte o vídeo, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo no nosso canal. E claro, compartilhe nosso material, nosso conteúdo com seus amigos conhecidos. Assim a gente divulga cada vez mais o conhecimento médico, o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.